o ensinamento de Kardec. Nós temos os livros de Kardec, nós temos a psicografia vastíssima de Chico Xavier, e temos também, ao lado disso, nós temos as casas espíritas e temos grupos, né, que, que, que se propõem e fazem a caridade, e dessa forma vão galgando um degrau atrás do outro com mais rapidez. Outra coisa que eu acho muito importante é a leitura de livros de autoajuda. Tem uma leitora, uma escritora que eu reputo maravilhosa, ela tem vários livros, e ela se chama Louise Hay, e ela fala dos livros sobre. A Sandra está fazendo assim: você pode curar sua vida, né? O amor pode curar sua vida, cada um é um, né? E ela te dá exercícios ali para você fazer, desenvolver, e eles são maravilhosos, né? Só que eles precisam circular mais para que as pessoas tenham acesso e tenham vontade de fazer essa, essas reflexões aí e evoluírem. Era isso, gente. Sandra, você, bem. Tá bom, obrigada, Meire. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem infinitos recursos, né? A gente precisa usar eles, né, Meire? É, é. Para que eles façam efeito na gente, né? Não no livro, não fica Sim, só nas páginas do livro. Mas essa claro. Louise Hay, o que eu tenho lido também, eu tenho gostado, achado bem bacana, assim. E, mas, assim, eu entendi, assim, que essa necessidade de dividir numa escala, tentar fazer classificação a respeito da nossa faixa evolutiva, é uma necessidade do ser humano, né? Que aqui fala que nem Deus não faz essa divisão. Mas a gente tem necessidade para tentar compreender. Então, a gente vai tentando criar escalas, classificação, para a gente até para saber onde nós estamos, qual é o passo que a gente precisa dar para chegar aonde a gente quer chegar, quão longe a gente está, né, do fim, o fim no sentido de alcançar um objetivo, e também quão longe nós já estamos do início, porque muitas vezes saber o quão longe estamos do início é um incentivo, é um reforço positivo no sentido de permanecer na busca, de nos fazer cada vez esforçar mais, conseguir uma energia extra para chegar em algum lugar. Lembrando sempre que foi Jesus que disse, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é tudo uma questão da gente manter a constância na busca. Até porque a própria lição está ensinando para a gente, explicando bastante claramente, que nessa longa escala evolutiva, a gente, ele fala que é uma escala infinita, a gente não tem assim como a gente não tem como colocar as pessoas em degraus, por exemplo, 100 pessoas estão neste degrau, 500 estão num outro degrau. Não é assim. Aqui ele fala que essas escalas têm gradações também infinitas e que não existem duas pessoas ocupando o mesmo lugar, porque a gente se desenvolve, isso foi falado já semana passada, a gente tocou nesse assunto, a gente se desenvolve de modos diferentes em campos diferentes também. Então, a nossa evolução, ela vai criando patamares em que várias pessoas ali se encontram com gradações que nos diferenciam e nos fazem, de certa forma,
especiais, no sentido de que cada um de nós tem uma especificidade própria, né? A gente não é todo mundo igual. A Neve falou muito bem essa questão de alta, média, baixa, querendo fazer assim uma larga faixa em que a gente possa se encaixar, buscar o nosso lugar ali dentro, entre os inferiores, aqueles que ainda não buscam, ainda não se esforçam para melhorar. Os superiores, aqueles que já atingiram um grau de evolução mais consistente, de pureza, né? E aí toda uma média onde se encontram aqueles que estão, penso eu, numa ampla luta para desenvolver características virtuosas, né? Para melhorar as suas próprias condições. E eu acredito que dentro dessa média, essa faixa média, se encontra uma grande parte daqueles que estão hoje no planeta Terra, nessa luta que nós estamos. E Jesus nos pediu, persevera. Quem persevera sempre dá um passo. E o passo que a gente pode dar, ele é sempre um passo em relação ao meu ontem. Jamais vai ser um passo em comparação com o outro, porque o outro está em outro momento, em outro lugarzinho nessa escala. Então, cada um precisa se comparar a si mesmo ontem. Se a gente conseguir, dentro da nossa observação pessoal, perceber que a gente, olha, em 5 anos eu, nossa, mudei tanta coisa, consegui desenvolver tanta coisa. Em 10 anos, nossa, fiz outras mudanças importantes. Ou às vezes até de uma semana para outra, semana passada eu briguei por algo que essa semana eu me controlei e recebi aquilo com mais serenidade, com mais equilíbrio. Então, essa mudança é eu com eu mesma, eu com eu ontem. E ela vai nos permitindo avançar, porque o avançar, a lição está dizendo, uma caminhada longa e demorada, difícil, né? São conquistas, não são presentes. Então, o presente vem muito fácil, né? Mas a gente não evolui por dádivas, a gente evolui por esforço próprio, por conquistas pessoais, pequeninas, mas que sejam consistentes para uma ir se sobrepondo à outra e a gente construindo uma evolução. Aí eu queria falar que com relação a essa, que nunca dois espíritos estão numa mesma faixa de evolução, mas aqueles que têm autonomia se agrupam dentro das faixas e se procuram, porque a gente busca aqueles que estão na mesma busca que nós mesmos. A gente se atrai, e por quê? Porque a gente se auxilia, a gente se fortalece mutuamente. E isso é muito importante, porque o caminhar sozinho, ele é difícil, né? A gente realmente precisa tanto do auxílio, do conhecimento através de uma literatura por outras pessoas, quanto o auxílio que a gente se dá uns aos outros, o apoio de saber que a gente não está sozinho. Independente da luta que a gente esteja fazendo, a gente está numa luta conjunta. Isso fortalece, é muito importante. E uma coisa que fala da perfeição. Isso é importante porque ele fala que os mesmos espíritos que são considerados perfeitos são perfeitos em relação aos homens, mas não diante de Deus, que é a perfeição absoluta, a perfeição suprema. Por quê? Isso está dizendo para a gente que a nossa subida evolutiva ela é infinita também. Quando a gente atingir o grau de espíritos puros, haverão novas coisas para a gente aprender e desenvolver. Talvez hoje a gente não saiba nem o quê, porque a nossa visão está limitada, a gente não consegue enxergar o que é que a gente vai buscar depois. Mas essa busca é infinita.
tão infinita quanto o infinito é o universo que nós habitamos. E que a gente tem também uma visão dele limitada, até onde o nosso braço alcança. Porém, o universo é infinito e ele se expande. Então, as nossas buscas evolutivas também se expandem. Óbvio que nós estamos muito longe de tudo isso, né, gente? A gente está tentando aqui compreender a teoria da coisa, né? A gente nem na pureza chegou para ainda pensar o que tem além da pureza. Nós nem conseguimos pensar nisso, mas não importa. É importante a gente saber que algo tem além, né? Que a gente não vai, por exemplo, cair no tédio. Olha, para que eu vou me esforçar para ser um espírito puro? Depois não tem mais nada para fazer? Isso é uma ilusão. Tem, sim, muito e sempre. A gente não precisa se preocupar com o tédio. O tédio não existe. Neste caso, o tédio não existe. Aqui, olha, eu achei uma parte importante que eu gostaria de ressaltar com vocês. A respeito dos escolhidos que serão enganados, como sendo um alerta para a gente prestar atenção. Porque Jesus falou isso no Evangelho. Então, ele fala que até aqueles que são escolhidos para uma determinada tarefa, por exemplo, podem, por sua ligação, ou sua facilidade de ligação em mundos inferiores, ele fala em ligação nas trevas, num passado ainda próximo, a gente pode sofrer essa influência. Por quê? Porque a gente, às vezes, traz dentro de nós tendências que a gente não gostaria mais de trazer. Mas essas tendências, se tiverem ainda um pouquinho vivas dentro de nós, elas podem, de alguma forma, se avolumar, de uma forma que nos faça cair no engano. E o engano, eu penso aqui, seriam aqueles enganos, qual é o caminho correto? Muitas vezes a gente se encontra em dúvida. Ainda que a gente tenha o Evangelho de Jesus como norte, em determinadas situações, a gente se pega sem saber exatamente o que fazer. E eu penso assim, que conforme a caminhada vai avançando, essas dúvidas vão se tornando mais complexas, né? Porque a gente vai tirando de letra o que é fácil, mas surgem situações complexas. E nessas situações complexas, em que existe uma briga entre o que seria o correto fazer e aquilo que eu ainda sinto, no sentido de que aquilo que eu ainda sinto são sentimentos inferiores que brotam do meu passado recente, isso pode, de alguma forma, produzir o engano. Eu acredito que esse alerta que está aqui, ele cabe muito para todos nós, né? Tanto no sentido da gente procurar ficar atento, procurar prestar atenção e procurar um caminho que nos auxilie a ter uma resistência maior com relação a essas inferioridades. Toda inferioridade, isso o Jorge fala sempre, que está certíssimo. Ela brota da onde? De dois sentimentos mestres, que são o orgulho e o egoísmo, né? Então, se a gente conseguir ter a maturidade suficiente para analisar o que a gente está sentindo, buscando nesses sentimentos um fiozinho de ligação com o egoísmo ou com o orgulho, a gente vai conseguir identificar aonde está o engano, para a gente poder vencer esse engano. Porque somente assim a gente consegue desenvolver um discernimento que nos faça, de fato, imunes nesse engano. Penso eu, com relação ao egoísmo, aonde está o meu interesse pessoal em uma determinada questão, seja ela qual for? Existe um fiozinho de interesse pessoal? Se existir um fiozinho de interesse pessoal, sim, ali existe um caminho de engano, né? Ou com relação ao orgulho, a gente tomar muito cuidado com as nossas carências e com a vaidade.
Porque aonde houver um fiozinho de vaidade ou um fiozinho de carência, que a gente se sinta, queira mais amizade, mais atenção, mais carinho, mais destaque, mais ali é o fiozinho que pode nos levar para o grande engano. E esses enganos, eu penso que a evolução que a gente já tiver conquistado, nós não vamos voltar para trás. Não existe retrocesso, né? O Evangelho nos ensina isso. Porém, existe a estagnação. Muitas vezes a gente pode ter caminhado bastante e, num longo caminho percorrido, a gente parar um pouco. Agora, esse pouco, quanto de dor vai nos custar essa paradinha? A gente tem que, baseado nisso, se esforçar um pouco mais, tentar seguir em frente. O que mais que é uma coisa importante que ele fala aqui? Que enquanto a gente estiver sujeito, necessitando do buel da carne, ou seja, de voltar para a reencarnação, a gente ainda está longe da perfeição espiritual. A gente pode, talvez, acreditar que estaremos mais próximos quando a gente vencer a roda das reencarnações, quando a gente encontrar a saída, aquele ponto da tangente que permite a gente parar de rodar. Significa que a gente vai conseguir ter uma visão mais clara, menos iludida. A hora que a gente conseguir sair dessa roda, está pronta a evolução? Não. A gente parou de se iludir. E esse já é um grande e importante passo, que nós ainda não demos. Cá estamos, firmes e fortes na carne, vamos agradecer, o corpo de carne é um escoadouro das nossas imperfeições, vamos tentar aproveitar o melhor possível essa oportunidade que nós estamos tendo. Sabemos que estamos presos nisso ainda, mas o nosso objetivo primeiro, hoje, é sair da roda das reencarnações. A hora que a gente conseguir alcançar a tangente, aí a gente começa a evolução verdadeira. Aquela evolução de adquirir qualidades superiores. Por enquanto, nós estamos lutando contra as nossas qualidades inferiores. Aquilo que ainda nos prende ao charco, ao pântano, ao que é rasteiro. Mas a gente não precisa se envergonhar disso, isso faz parte, é o caminho evolutivo de todos os espíritos. A gente só precisa ter consciência, né, para lutar um pouquinho mais, para ter um pouquinho mais de força. Mas jamais se envergonhar ou pensar, oh meu Deus, eu sou um horror. Nós não somos horror nenhum. Nós somos filhos de Deus, criados para sermos a sua imagem e semelhança na grandiosidade da evolução em amor, em sabedoria, em bondade, né? Que mais que eu acho que é importante a gente, quando ele fala da autoeducação, para a gente se preocupar com a nossa educação moral. O nosso foco tem que ser esse, a nossa educação moral. Mas, e as avaliações? A gente é muito avaliado, né? No mundo de relações, toda hora tem alguém avaliando se a gente está bem, não está bem, está conseguindo, não está conseguindo, esse ainda tem esse defeito, aquele tem aquele outro defeito, e ele fala claramente para a gente. Isso tudo não importa. A avaliação do próximo não ajuda, provavelmente só desajuda. A nossa avaliação é eu com eu mesmo, né? No quesito moral. Então, aquilo que os outros, porventura, pensem de nós, sinto imenso, você está perdendo tempo. É o que a gente tem que dizer para quem nos avalia, nos julga. Está caindo no erro do evangelho. Não julgueis o teu próximo. Mas é ele que está caindo. Desprende. Desliga disso. Porque não vai fazer diferença nenhuma o que os outros pensam de nós. Nem se eles pensam algo ruim, mas principalmente, nem se eles pensam algo bom. Porque quando os outros pensam algo bom, e a gente se preocupa com isso, a gente dá valor para isso, a gente está se prendendo à vaidade, que é uma manifestação do orgulho. Olha só como a evolução é uma coisa interessante, e ela tem vários aspectos que, se a gente começa a pensar, é muito interessante, não é? Ela te chama para uns raciocínios, esse, por exemplo.
o outro te enxerga muito bem. Cuidado, sai fora disso. É uma opinião dele. Eu respeito, mas a mim não pode influenciar. Porque só vai produzir em mim a manifestação do orgulho chamado vaidade. É interessante isso, né? Aqui, ó. Deixemos quem quiser julgar a classe a qual pertencemos o que não nos interessa. É interessante isso. E aí ele fala uma outra coisa que isso aqui tá, lembra? A gente tem a história de Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, e Marta está muito preocupada com os afazeres domésticos, com todas as tarefas que ela tinha que cumprir, e Maria, ao contrário, senta aos pés de Jesus, pega um óleo, esqueci o nome agora, mas um óleo de um odor maravilhoso, e começa a esfregar os pés dele, que tinha chegado cansado, esfregar os pés com aquele óleo para descansar os pés dele e tal. E Marta fica muito brava, porque Maria não estava cumprindo o seu dever, a sua obrigação. E Jesus fala para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Querendo dizer para a gente que tudo tem hora, também os deveres têm hora. Os nossos deveres da carne, a gente precisa ter disciplina para que eles aconteçam, para que a gente possa realizá-los dentro do momento propício para eles. Se a gente se apegar único e exclusivamente àquilo que são os deveres da carne, a gente abandona os nossos deveres do espírito. Então, a gente precisa, na disciplina, reservar tempo e espaço para o nosso desenvolvimento interior, nosso desenvolvimento íntimo, voltado para o nosso lado moral. E aqui a lição fala claramente disso, né? Para a gente achar esse espaço para que a melhor parte faça parte da nossa vida. E ele fala uma outra coisa, com relação a esse mundo moral, né? Onde estão as maiores dificuldades para a gente. Por quê? Porque a gente esconde o que existe de mal em nós. E anunciamos aquilo que a gente já conseguiu vencer. E às vezes aquilo que a gente já conseguiu vencer não passa de um dever da nossa alma, um dever evolutivo. Então, isso é uma coisa interessante. Primeiro, tudo aquilo que a gente esconde, que está dentro de nós, é negativo. Se a gente esconde, é porque a gente já está conseguindo, de alguma forma, perceber que não é tão bom. Porque se é bom, a gente põe a mostra, né? Ao colocar a mostra, a gente está demonstrando uma faceta do orgulho. E ao esconder, a gente tem que descobrir o seguinte, que quem esconde está longe da coragem. Porque a evolução pede coragem. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar aquilo que em nós é pequeno, que desabona a nossa imagem perante nós mesmos. Porque é a única forma da gente conseguir pôr isso na nossa linha de tiro e pensar, eu vou trabalhar essa questão. Se a gente conseguir olhar de frente para aquilo que a gente não queria, ainda que existisse em nós. Mas essa coragem, ela se faz necessária. A hora que a gente consegue deixar isso, minha tarefa agora é esta. Por quê? Porque eu enxergo que isso existe em mim, não queria que existisse, mas está aqui. Faz parte de mim. Ainda. Tudo é ainda. Nada é para sempre, porque a gente sempre está, a gente não é. Né? É uma coisa também muito interessante. São vocábulos que nos mostram o quanto tudo é dinâmico. E essa dinâmica é que é a vida. Essa dinâmica é que nos faz crescer. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O céu está em nós. Trabalhar o nosso mundo íntimo porque o céu está em nós. Não é fora. Ah, mas eu quero ir para o céu.
Jesus falou do reino dos céus. A gente busca o céu das beatitudes, das alegrias, da felicidade imperturbável. Mas é importante a gente pensar que tudo isso que a gente busca, na verdade, é um trabalho interior, porque é aqui dentro que a gente vai encontrar. Quando aqui dentro se abrir e transformar, obviamente que aquilo vai nos envolver num mundo novo. Mas esse mundo novo não começou fora, ele começa dentro. O que a gente tem que trabalhar? Com coragem para olhar, compreender e se esforçar nas pequenas modificações. Pequeninas, nós não vamos conseguir grande de uma hora para outra, mas a pequenina faz a diferença e modifica tudo. Cada criatura pode analisar a si mesma. É isso que a gente precisa fazer, né? Com carinho, viu, gente? Porque não adianta a gente se analisar sentindo culpa, se mortificando, caindo no engano de achar que as nossas deficiências interiores serão resolvidas com mortificações exteriores. Como muitas vezes já foi pensado isso nos caminhos espirituais de, às vezes, outras religiões, o uso do silício, não é? Seja o silício da carne, seja o silício da autodesvalorização. Ele não resolve nada, não nos leva a lugar nenhum. E pior que esse ainda é o silício da desvalorização do outro, que esse a gente infelizmente pratica até hoje, através das fofocas, da maledicência. Quando a gente faz isso, a gente na verdade está descendo, não ajudamos o outro e nos prejudicamos de um modo ainda imenso. Então, não é o caminho. O caminho é o Evangelho de Jesus, mas com bondade. O Evangelho de Jesus tem bondade. A bondade não é para aplicar só com o próximo, a bondade é para aplicar com a gente. Eu posso me esforçar muito, mas sendo boa comigo mesmo, compreendendo aonde é difícil e não me sentindo inferior por isso. Eu sou igual a todo mundo. Nós somos iguais a todo mundo, no sentido de que de pouquinhos, e isso é assim mesmo, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Essa bondade a gente precisa ter para fora e para dentro, para dentro principalmente, né? Eu acho que é isso, Jorge. Você gostaria de ajudar? Fazer uma complementação, ou alguém, a Meive, a Cris, que não falou nada ainda. Não. Eu só vou fazer uma observação. Da lição que hoje nós temos dois pontos positivos, um entre aspas e outro positivo mesmo. O entre aspas é que não estamos sozinhos no mundo da imperfeição. E o sem aspas é que não estamos sozinhos neste mundo. Existe sempre uma mão estendida a nos ajudar. Mas para isso precisamos melhorar o nosso interior. Exato. Entender e melhorar o nosso interior. Que alcançaremos essa mão que está sempre estendida a nos auxiliar nesse processo de evolução. Né? Muito bom. Isso mesmo, Jorge. É importante a gente pensar nisso, né? Porque isso nos traz um aconchego, não é? A Exatamente. gente tem sempre alguém nos auxiliando. Vem de cima o auxílio. E a gente pode ser o auxílio para quem está ao nosso lado, às vezes um degrau abaixo, ou às vezes até no mesmo degrau, mas a gente se auxiliar. O segredo da vida é, acho que a gente conseguir seguindo juntos, se fortalecendo mutuamente. E aí eu quero já aproveitar e agradecer a presença de vocês na minha vida, que me trouxeram esse ano de evolução, de reflexões tão profundas, que nos auxiliam tanto. Obrigada a cada um. Os que estão aqui hoje e os que não estão também. De coração. Bom, obrigado também. E, bom,
Vamos passar então para as vibrações com a Meire. Tá sem áudio, viu, Meire? Vamos. Acho que pode tirar a gravação, né? Pronto. Isso. Está funcionando.